Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Bom Dia Entrevista, hoje com uma pauta super interessante, uma pauta diferente, recebendo o Eduardo, o mais conhecido como Garou Nômade. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Salos. Muito feliz por esse primeiro encontro aqui nessa mídia. Estou mais acostumado com as redes sociais. Mas falar um pouco de viagem, vida nômade digital, compartilhar minha experiência. Pois é, então vamos falar um pouquinho do que te levou a viajar, né? Tu és muito jovem, com 20 anos agora, começaste ainda mais cedo. Tu és de Erechim, enfim, mas o que te fez iniciar e por onde tu iniciou essa tua caminhada? Cara, pois é, pra mim, como jovem, vejo que muita gente vai se identificar nessa ideia de, principalmente a pressão das escolhas, essa ideia de trabalho, família, vocação, ter que depois do ensino médio já entrar numa faculdade. E eu sempre fui muito contra isso, meio que fora da curva nesse pensamento. Então, eu não me via trabalhando das 7 às 5, criando uma família, fazendo todo esse sistema que todo mundo vive. Eu só queria me encontrar. Eu não sabia o que eu gostava. A gente termina o ensino médio sem saber exatamente do que a gente gosta, o que a gente quer experimentar. Então, eu precisava desse tempo. Aí eu percebi que, cara, eu também queria sair da casa dos pais, que isso também fica um pouco em cima, essa pressão, e eu queria respirar. Aí minhas opções foram, ou eu sair morar fora, tipo, para Florianópolis com os amigos, só que ia ser caro, eu teria que trabalhar em alguma coisa qualquer para pagar as contas, ou eu tinha um dinheiro economizado, que eu trabalhei como jovem aprendiz, ou eu usava esse dinheiro para viver o melhor ano da minha vida. E a escolha para mim estava muito óbvia. E qual foi este ano? Foi 2021. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Isso dificultou? Que entraves tu encontraste ou tu superou isso e como você superou isso? Primeiramente, o Sul foi a região que mais respeitou a pandemia, de longe, assim. Tanto que, tipo, daqui até Curitiba estava bem rígido, mas quando tu entra no Sudeste, lá já estava meio caótico, assim. São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Mas nas viagens, sim, eu viajei de carona, né? Eu pegava carona em posto de gasolina e nunca tive muito problema. Sim, os caminhoneiros gostavam de uma companhia. No transporte foi tranquilo. E nos hostels teve muito uso de máscara, mas ainda assim na convivência, nisso eu consegui experimentar. Então, a principal forma de locomoção foi carona. Agora tu falou em hostel. Para quem não conhece, o que é um hostel? Verdade! Tem tanta coisa que é fora desse mundo sedentário, mundo nômade. Hostel é como se fosse um hotel, mas com a proposta de quartos compartilhados. Então, em vez de tu ficar sozinho ali assistindo TV, tu tá num quarto com 4, 6, 8 pessoas do mundo inteiro. Então, cara, experiência muito surreal, tu encontra muito viajante. Eu aprendi inglês e espanhol ali na convivência, para quem quer economizar em curso. Então, valeu muito a pena. Foi tipo... Tô há 2 anos assim nesse estilo de viagem, mais ou menos. Pois é, e o hostel, por exemplo, se tu pagares R$200 uma diária de hotel, no hostel tu vai pagar 30, 40, 50, dependendo da acomodação. E tem um sistema que tu usas, ou pelo menos usava antes eu chamo de profissionalizar, porque eu tenho acompanhado as tuas redes sociais. Sim. E tu tem avançado claramente, que tu ficava por troca de trabalho. Isso. Hoje tu já recebe até para produzir alguns conteúdos a partir do momento que tu está na hospedagem. Como é que funciona isso? Para quem quiser viajar gastando pouco e ainda recebendo. Então, são esses life hacks do mundo de viagem. Hostel já é muito mais barato, mas ainda tem essa ideia da permuta, do voluntariado, que tu pode trabalhar na recepção, no bar ou alguma área do hostel e em troca da hospedagem, porque eles têm ali para oferecer, né? Isso acontece também com pousada, até hotel, dependendo, mas a priori em hostel. Então, tem uma plataforma que faz isso, que é o Worldpackers, tu consegue assinar e tu consegue um plano de entrar em contato com os hostels. Então, facilita muito, é muito simples. Tu tem a segurança, eles dão suporte, tu consegue ir lá e aplicar uma vaga. Hoje tu és embaixador do Worldpackers, né? Agora eu sou embaixador, tipo... Há 2 anos atrás, eu estava só saindo sem saber nada, sozinho com a mochila, querendo conhecer o mundo. Mas nesse networking, nessas viagens, eu conheci muita gente e como eu criava muito conteúdo, eu atraí muito a atenção de hostels, que queriam trabalhar comigo, da Worldpackers, que viu que eu tinha bastante autoridade nesse nicho de viajantes. Então, agora, eu já trabalho com marketing de hostels, a Worldpackers me chamou para ser embaixador, estou com e-commerce de itens de viagem. A gente vai encontrar essas formas de profissionalizar a viagem, né? E como falávamos antes, então, a tua profissionalização, eu acho que teve uma virada de chave, porque tu nem sempre tu foste o Garou Nômade.
Sim. No começo das viagens, tu era o cabeludo de chinelo. Grande cabeludo. Até o momento que tu perdeu o cabelo, mais ou menos que ficou que nem eu, mas por opção, no teu caso, né? E aí tu cortou o teu cabelo. Quando foi isso e por que isso representou uma virada? Porque falávamos antes do início da entrevista que tu não se sentia mais representado pelo personagem cabeludo de chinelo. O que te fez fazer, enfim, virar? Essa ideia de profissionalizar a ideia de profissionalizar tá muito dentro também. Porque o meu primeiro mochilão foi muito roots. O mochilão roots é a ideia de economizar muito, pedir carona, ficar em hostel. Então, o Cabelo de Chinelo tinha essa personalidade muito mais maluca e divertida. Eu até tive um canal no YouTube também, né? Que a ideia era ficar famoso, canal no YouTube, viver de monetização, mas é bem mais difícil que parece. Até que eu comecei a trabalhar remoto, comecei a entrar mais no marketing e ter mais essa ideia de, tipo, mochilão para trabalho, a vida nômade, do que só curtição. Que antes eu era... Em 2 anos deu para mudar muito minha cabeça, assim. Eu era muito mais jovem, consequente, agora eu tô mais responsável. Agora tu é velho, com 20 anos. Né? Não posso falar isso ainda. O pessoal fica louco quando eu digo isso. E o Garou Nômade foi uma forma de me reencontrar, assim. Garou Nômade, para estar nessa ideia de nomadismo. O que é Garou? Garou é o meu nome artístico. Assim como a Larissa tem sua Anitta, eu vou ter meu Garou. Então, a ideia é também para Eduardo, que é meu nome, eu sempre achei muito simples. Já com a ideia de marketing, eu gosto de uma coisa mais única. E eu me identifiquei, assim, é um nome que me traz poder, assim, quando eu falo. Bom, hoje, então, além de tu mostrares, tu cria conteúdo digital, né? Isso. Qual é a pegada? Como é que se faz esse processo e qual é o retorno que tu tem obtido a partir disso? A princípio, o dinheiro que eu ganhei trabalhando assim, com marketing veio muito mais prestando serviço para empresas, como social media, essa área que eu me identifico muito, ou estrategista de conteúdo, do que influenciador em si. Porque o influenciador, explicando um pouco da estratégia, ele vende só conexão com o seu público. Ele tem audiência, tem conexão, eles confiam nele, ele compartilha com alguma empresa. E se ele tiver algum nicho específico, vai ter mais valor. E eu nunca fiz isso exatamente, porque eu nunca vendi publi, que chama, né? Faz parceria. Foi muito mais de eu prestar um serviço de trabalhar para a empresa, me identificar ali dentro, assim, mais entrar, do que ser só um prestador de serviço. E é uma estratégia que eu encontrei, acho bem interessante para quem gosta de criar conteúdo. Eu, por exemplo, fazia os stories das empresas, fazia vídeos, alcançava mais pessoas. Tá. E que equipamentos tu utiliza para produzir o conteúdo? O que você diria? Eu ainda não estou nesse meio. Não me viu nesse trabalhando. Cara, hoje em dia eu faço tudo com o celular. Só o celular? Só o celular. Por isso que é muito importante investir no celular. Antes eu tinha um mais simples, que eu comprei com o dinheiro que eu tinha na época. Aí até que eu vi que isso ia ter muito valor em investir no iPhone, a Apple é muito boa mesmo. E, cara, vale muito a pena. Ter memória, ter câmera, porque eu gravo tudo, tenho processamento bom, eu edito com aplicativos e tem funcionado muito bem. Porque o 20-80, a lei de Pareto da criação de conteúdo é o conteúdo. Assim, ser uma coisa única, ser uma coisa original, ser fora da curva. Então, não vai ser um design, uma super edição que vai salvar a tua pele. Isso é a cereja do bolo. E o que engaja mais? Que tipo de conteúdo engaja mais? Nossa, agora o que é mais, né? Considerando que tu quer vender um produto, tem que lembrar que sempre tem o funil. Temos o funil, topo, meio, fundo e funil. Então, no mínimo, tu vai ter que ter esses 3 tipos de conteúdo para atrair público, criar relacionamento e vender. O que atrai hoje nesse meio digital de viagens, enfim? Principalmente dicas, curiosidades, tutoriais. Topo de funil é muito bom tu agregar algo para a pessoa, mostrar que tu tem autoridade e tu pode continuar oferecendo isso para ela. E para o meu nicho isso é interessante porque ensinar as pessoas que querem aprender a viajar, mas não é regra, né? Por exemplo, quem é de entretenimento pode ser memes, pode ser esse tipo de coisa. O que é interessante é ver com quem tu está falando. Criação de conteúdo é muito uma conversa. Saber com quem tu está falando, tu criar a tua persona e tá falando com ela, interagindo, escutar quando ela tem algo a dizer, que é os comentários, direct. Sim. Mas, a princípio, isso. Bom, a tua caminhada até aqui para o pessoal entender. Então, tu iniciaste ali em 2021. Hoje, quantos estados tu já visitaste? Tu já foi para fora do Brasil? Se não foi, pretende ir? E qual é o teu próximo passo? Uau! Essas são perguntas que me tiram um pouco de sono, porque é o futuro. A viagem, gente, não é, tipo, férias, ignorar tudo e só curtição. Tipo,
chega um momento em que vira um estilo de vida e é a vida com qualquer um. Tem ansiedade, tem problemas, tem consequências, até mais do que a vida normal, porque é bem intenso. Mas o mais longe que eu fui foi Búzios. A armação de Búzios, que é depois do Rio de Janeiro, por ali. Fiquei muito mais pelo sul e pelo sudeste. Mas o meu estilo de viagem, como eu estava comentando contigo, é muito mais da experiência. Ter a imersão, não ter essa ansiedade de ter que conhecer todas as cidades do mundo hoje. Tu é um slow traveler, como o pessoal chama. Viajante despacio, devagar. Tu já leu Diário de um Mago? Paulo Coelho? Sim. Ótimo livro de viagem, inclusive. Mas ele compartilha essa ideia de não viajar pensando em Santiago, mas viajar até a próxima cidade, até que um dia ela seja Santiago. Então é isso, cara. Isso para tudo na vida. Tudo que a gente tá fazendo, assim, tu ir pro próximo passo. Um próximo passo, sem essa ansiedade de só querer o sucesso, ou enfim, ou o destino. Então, foste até o Rio. Agora, tu vais para onde? E viagens internacionais também estão no teu roteiro? Com certeza. Eu não tenho dúvida que eu quero viajar o mundo inteiro, porque conforme tu vai viajando, tu percebe que tem muita coisa para conhecer, muitas ideias que não estão, né, onde a gente vive, e formas de viajar. Porque, por exemplo, eu já fui várias vezes pro Rio, para São Paulo, Florianópolis, fiquei migrando disso, e cada uma foi uma experiência totalmente diferente. Então, viajar todo mundo sozinho, um mundo com uma garota, um mundo com amigos. E a gente tem muito tempo. Eu acredito que a gente vai viver até uns 100 anos. Então, começar agora. A tecnologia e a ciência, enfim, estão avançando. Isso permite que a gente viva um pouco mais. Tu viajas sozinho? Tu viaja com alguém? Qual é teu estilo? A princípio foi sozinho, porque, cara, tem que ser sozinho. Não dá. Todo viajante teve um momento que ia viajar com um amigo ou com uma namorada, enfim, e acabou que deixou de mão e teve que ir sozinho. E pra mim não foi diferente. Eu planejei com um amigo meu, até que no final ele voltou com a ex e eu tive que ir sozinho. E fiquei um ano só assim, mas já tive experiências com amigos, o que também é muito divertido. Para mim, é essa ideia de diversão. Poder estar no momento, poder estar presente, porque ainda mais que eu comecei a trabalhar, ficou muito fácil ficar ansioso, porque tem que pensar onde é que tu vai viajar, como é que tu vai pagar as contas, tu vai encontrar novos clientes. Então, se tu se prender nisso, tu não aproveita. Tu fica só nesse cansaço. Então, tem que ter mecanismos de tu se exercitar, tu ter um dia da semana para sair, ou ter amigos para poder se divertir no cotidiano. Que é o que eu vou fazer em Florianópolis, né? Minha próxima viagem vai ser em Floripa, com 5 amigos num Airbnb. Pois é, vocês vão fazer uma espécie de mansão digital. Explica o que é isso. Digital. É o termo que eu criei que, para quem está mais na cultura pop, tem o Toguro, que ele criou a Mansão Maromba. Tá ligado? E eu me identifiquei, eu criei a Mansão Digital, que é para pessoas que trabalham no digital. Então, o que vai rolar lá? Vai ser, a princípio... Além de festa, né? Com certeza... Tem várias intenções, né? Tem a intenção nós compartilharmos bons hábitos. Tipo, com amigos fica muito mais fácil tu criar o hábito de academia, de trabalho, rotina. Mas também a curtição. Tipo, a gente sair junto, se divertir, ter a convivência. Que sozinho, é muito legal sozinho. Hoje em dia eu valorizo muito minha solitude. Mas... somos seres sociáveis, né? A gente quer conhecer pessoas, quer poder compartilhar memórias. Então, com amigos morando junto fica muito mais fácil. E já tem um tempo estimado de duração desse projeto? Um mês. Eu já fiz um mês em Ubatuba e Santos. Já fiz esse projeto. Nesse estilo? Nesse estilo. Foi um videomaker e um gestor de tráfego. Nos nômades digitais, principalmente é ou programação, área de TI, ou marketing digital. Então, para quem se interessa, que é uma área mais acessível, eu recomendaria uma dessas duas. Bom, a gente falava que também daqui a pouco tu vai evoluindo e vai passando a ser pago por isso. Hoje, tu já tens condições de viver só disso, assim, de uma maneira tranquila, entre aspas? Sobra um bom dinheiro ou ainda empata? Como é que está o estágio da tua... Foi crescendo, e eu espero que continue crescendo, porque teve momentos em que eu tinha um cliente de hospedagem, que era um hostel, e um cliente no digital, que era como social media, que eu estava comentando. Então, eu cortava o gasto de hospedagem, o outro o gasto de viagem, alimentação, que é o básico. A princípio, os gastos são hospedagem, transporte e alimentação para uma viagem.
Então, eu estava sempre no zerado, assim. Vinha, entrava, mas para mim tá ótimo. Para mim, que vivia um ano só gastando com as economias. Até porque é processo, né? A gente percebe a tua evolução, então o resultado também vai aumentar, sim, né? E tu vai mantendo clientes, né? Então, juros compostos, vai alimentando isso. Sim. Mas depois de um tempo comecei a ser pago pela hospedagem e comecei a ficar só nisso. Então, tipo, no Rio eu tive um cliente que eu morava lá, tinha hospedagem, mais o salário. Então, daí consegui ter muito mais conforto, me permitir mais, investir em equipamento, que é muito importante, equipamento na viagem, e poder economizar para outras coisas, né? Tipo, ir para mais eventos, ter mais luxos. A gente merece também, né? Não é só economizar. Claro. As redes sociais nos permitem ter um acompanhamento do perfil do nosso público, né? Qual é o perfil do teu público, do público que te acompanha no Instagram, enfim, outros canais que tu tens? Cara, é muito interessante isso. Tem muitas formas de crescer no digital e ter um público, uma audiência. Tu já ouviu falar na ideia dos 1000 seguidores fiéis? Sim. Eu acredito muito nisso. Que todo mundo sempre foca nessa ideia de milhões de seguidores, milhões de audiência, só que pra quê? O que é isso? O que tu vai usar isso, esses likes? Cara, isso é só métrica de vaidade, que a gente chama. Então, se tu quer vender, tu quer realmente se sustentar com a rede social, tu tem que ter um público engajado e um público que compra. A princípio é sempre isso. Engajadores e compradores. Tá. E aí, o que tu vende para esse público, então, hoje? Hoje, no meu perfil, nada exatamente. É uma falha que eu tenho, porque eu não tenho produto, né? Eu penso ainda em criar algum infoproduto, algo do tipo, mas eu vendia para os outros, né? Vendia para os outros. Sim. Então, eu vendo muito mais a minha estratégia para eles. E eu sou um pacote... a modéstia à parte, eu sou um pouco um pacote completo, porque acontece muito de ter o estrategista e ter o influenciador, ter as etapas do processo. Eu acabo fazendo tudo. Porque eu escrevo as ideias, eu pesquiso, eu faço a captação, eu me comunico, eu tenho minha comunicação, edito e posto. Então, e isso, gente, se chama sobrevivência. Quando tu tá na estrada, tu tem que trabalhar, tu dá um jeito de fazer tudo um pouco. Pessoal, quem está nos acompanhando e tem o desejo de sair, né, enfim, mudar um pouco a vida, o garoto está nos dando uma aula de etapas a serem vencidas. Sim. E nessa linha, qual é o principal conselho que tu dá para aquele cara, independente da idade dele? Ele pode ter 40 ou pode ter 20 e tem o desejo. Por onde começar? O que fazer para adquirir e dar o primeiro passo nesse sonho? Sim, eu já tive muitas vezes conversa e eu acabei criando um roadmap, um sistema que eu acho que são 3 pilares para alguém começar uma viagem com conforto, né? Considerando que a pessoa quer se tornar um nômade digital. Eu começaria com um trabalho remoto, a busca de tornar a tua área no digital, e se não der, infelizmente eu diria que teria que trocar uma carreira, mas hoje em dia quase toda área consegue entrar no digital. Menos que realmente precise de algo presencial, como um médico, mas começar com um trabalho remoto, buscar alguma coisa na área de TI, marketing digital, pesquisar isso. Uma vez que tu consegue, tu já quebrou a barreira do financeiro, que é o maior que tem, o que dá mais medo das pessoas, né? Nossa, eu vou conseguir comer, vou sobreviver. Segundo passo, eu chamo da quebra do passado, que é a nossa vida, como se diz, o status quo. A gente tem essa vida que a gente sempre viveu com a família, com os amigos, com o mesmo lugar de sempre, e tu tem que aceitar que tu vai ter que não abandonar isso, mas só mudar por um tempo. Assim, então, se despedir dos amigos, das suas coisas, que tu não vai ter mais teu quarto, tua vida de antes, e tem que aceitar isso. E essa é a parte mais difícil. Até hoje eu tenho as pessoas que têm o dinheiro, e daí eu já vou entrar no próximo passo, que é criar confiança para viajar. Porque tem pessoas também que quebram o bloqueio do passado, tipo, eu não preciso mais dos meus amigos, do meu trabalho que eu tinha, da minha namorada que eu me despedi, sei lá, agora eu sou independente sozinho. Só que ainda não cria confiança para viajar, que é esse ponto específico de se é perigoso, se vai se virar sozinho, se vai conseguir dinheiro, por exemplo, daí tu já quebrou na primeira. Então, eu diria que tem a quebra do passado e depois a busca do futuro, que é tu criar a confiança de ir para a estrada. E depois que quebra esses 3, é isso. O dinheiro, o que tu vai deixar para trás, mas não é abandonar, porque as pessoas acham que é para a vida toda. Eu não vou viajar para sempre, eu tenho 20 anos. Mas nesse momento da minha vida eu escolhi esse estilo de vida. E no fim, essa aí
ter a confiança para buscar isso. Agora, algumas perguntas rapidinhas, tá? Para a gente encerrar. Sim, não. Qual o principal perrengue que tu já passou? Fui para uma cidade no interior do Paraná para ver uma mina do Tinder e ela me dá um pé na bunda e sumir. E eu tenho que acampar no centro da cidade e tomar uma chuva. Viajar? Viajar para quê? Viajar para quê? Se encontrar e sentir o máximo de coisas que a gente puder nessa vida. Qual que é a próxima viagem? Florianópolis, mansão digital com meus 5 amigos. O que é Erechim para ti? E a família? Casa, descanso e esse sentimento de família que é único, em que eu posso viajar o mundo inteiro, mas eu nunca vou ter lá fora. Isso não é ruim, nem bom, é só como as coisas são, mas sempre buscar isso que hoje eu valorizo demais. E uma palavra para quem está nos assistindo agora e quer viajar ainda este ano? Uma palavra, se fosse uma palavra, liberdade. Liberdade sempre. Tá bom, Garou, muito obrigado. Quem quiser te encontrar, faz como? Nas redes sociais, Garou Nômade. Nas redes sociais, né, pessoal? Principalmente. Já sou chamado de influenciador, quase com 10 mil seguidores. Mas Garou Nômade, Instagram, TikTok, acho que até no YouTube tá também. Tem um canal no YouTube com alguns vídeos. Lá eu falo de viagem, nomadismo, compartilho minha experiência, que eu acredito muito nisso, sabe? A ideia de skin in the game, já ouviu falar? Nissim Taleb. Vivo e compartilho. Lá é meus experimentos, eu vivo e compartilho as ideias de viagem, de marketing, enfim. Pessoal, vale a pena seguir, eu sigo ele já faz um tempo, eu também sou um viajante, num outro estilo. Por isso que é legal ter né? esse papo e saber que ele se interessa e brilha lá. Acho que é demais. Incrível. Essa semana eu estou indo para a Bolívia, meu 37º país, então estou muito ansioso, mas estou aprendendo contigo todo dia, porque teu estilo de produção de conteúdo é muito interessante. Se quiser conversar disso, eu adoro falar sobre criação de conteúdo. Tamo junto, obrigado. Grande abraço a todos, boa noite, tchau.